1. Deveres são compromissos e orientações que visam harmonizar a convivência em sociedade e desenvolver o senso de responsabilidade. Para a CAESB, são deveres dos administradores e agentes públicos, exceto a ser assíduo, pontual, eficiente e eficaz no cumprimento das atribuições. B. Agir com cordialidade, urbanidade, disponibilidade e atenção no atendimento ao público. C. Zelar pela defesa da vida, pela segurança coletiva, pelo bem comum e pela saúde pública, excluído no exercício do direito de greve. D. Usar vestimenta adequada ao ambiente institucional, de acordo com as atividades desempenhadas. É dar conhecimento à chefia imediata ou área competente, em caso de acidente, lesão, doença, situação insegura ou prejudicial à saúde no ambiente de trabalho, para que providências de controle e prevenção sejam tomadas. Resposta. C. Zelar pela defesa da vida, pela segurança coletiva, pelo bem comum e pela saúde pública, excluído no exercício do direito de greve. Zelar pela defesa da vida, pela segurança coletiva, pelo bem comum e pela saúde pública, sobretudo no exercício do direito de greve. 2. Para a CAESB, são deveres dos administradores e agentes públicos. A. Utilizar-se de vocabulário informal para se comunicar no ambiente de trabalho e fora dele, quando estiver a serviço da companhia. B. Utilizar adequadamente todos os canais de comunicação, observando a educação e os bons costumes nas manifestações de opinião e expressão de ideias, críticas e discordâncias, de forma a incorrer em violência verbal e escrita. C. Comunicar posteriormente à chefia imediata eventuais ausências no trabalho. D. Utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento. E. Atualizar seus dados cadastrais quando achar necessário. Resposta. D. Utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento. Utilizar-se de vocabulário formal para se comunicar no ambiente de trabalho e fora dele, quando estiver a serviço da companhia, evitando o uso de gírias e expressões que causem interpretações equivocadas. Utilizar adequadamente todos os canais de comunicação, observando a educação e os bons costumes nas manifestações de opinião e expressão de ideias, críticas e discordâncias, de forma a não incorrer em violência verbal e escrita. Comunicar previamente à chefia imediata eventuais ausências no trabalho. Atualizar seus dados cadastrais quando forem alterados ou solicitados. 3. Para a CAESB, são deveres dos administradores e agentes públicos, exceto a. Fazer exames médicos nos períodos determinados pela companhia. B. Atuar com proselitismo político a favor ou contra partidos políticos ou candidatos. C. Abster-se de praticar atos que prejudiquem as funções ou a reputação de qualquer pessoa. D. Assumir a responsabilidade pela execução do seu trabalho e pelos pareceres e opiniões profissionais de sua autoria, apoiando-se em documentos e evidências que permitam convicção da realidade ou da veracidade dos fatos ou das situações apresentadas, de modo a evitar posicionamentos meramente pessoais. É ser diligente e proativo, diante de situações excepcionais e extraordinárias, na medida de suas competências, para realizar as tarefas necessárias para mitigar, neutralizar ou superar as dificuldades momentâneas. Resposta. B. Atuar com proselitismo político a favor ou contra partidos políticos ou candidatos. Abster-se de atuar com proselitismo político a favor ou contra partidos políticos ou candidatos. 4. Para a CAESB, são deveres dos administradores e agentes públicos. A. Agir com deslealdade e boa-fé. B. Ser justo e desonesto. C. Praticar a cortesia e a urbanidade nas relações com os usuários. D. Utilizar identificação funcional, uniforme e equipamentos de proteção individual, EPIs de maneira inadequada, em desconformidade com os normativos internos e a legislação vigente. É manter uma relação de desrespeito com os públicos interno e externo, considerando a diversidade humana e cultural. Resposta. C. Praticar a cortesia e a urbanidade nas relações com os usuários. Agir com lealdade e boa-fé. Ser justo e honesto. Praticar a cortesia e a urbanidade nas relações com os usuários.
Utilizar identificação funcional, uniforme e equipamentos de proteção individual, EPIs de maneira adequada, conforme exigem os normativos internos e a legislação vigente. Manter uma relação de respeito com os públicos interno e externo, considerando a diversidade humana e cultural. 5. Para a CAESB, são deveres dos administradores e agentes públicos, exceto a combater, perante os fornecedores da companhia, práticas de trabalho degradantes ou análogas à escravidão, bem como respeitar os direitos das crianças e adolescentes, estabelecendo medidas punitivas como aplicação de multa e rescisão contratual em caso de violação. B. Levar ao conhecimento da autoridade competente ato ou fato de que teve conhecimento que possa causar prejuízo à administração pública ou constituir infração ou violação a qualquer disposição deste Código. C. Utilizar os recursos públicos disponíveis com responsabilidade, economicidade e clareza. D. Atuar com comprometimento ético e moral no exercício de suas atribuições, cujos elementos são indissociáveis para o alcance de sua finalidade social. É preservar o meio ambiente, exceto os recursos hídricos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar de toda a coletividade. Resposta: é preservar o meio ambiente, exceto os recursos hídricos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar de toda a coletividade. Preservar o meio ambiente, os recursos hídricos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar de toda a coletividade. 6. As licitações e contratações regidas por este regulamento destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os princípios, exceto a da impessoalidade, da moralidade e da igualdade. B. Da publicidade e da eficiência. C. Da probidade administrativa e da economicidade. D. Do desenvolvimento nacional sustentável e da vinculação ao instrumento convocatório. E. Da ampla competitividade, do julgamento objetivo e da preferência coletiva. Resposta: e da ampla competitividade, do julgamento objetivo e da preferência coletiva. Regulamento de Licitações e Contratações da CAESB, RIUC. Artigo 3º. As licitações e contratações regidas por este regulamento destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da ampla competitividade e do julgamento objetivo. 7. Os procedimentos licitatórios, de contratação e demais ajustes da CAESB devem observar as seguintes diretrizes, exceto a padronização do objeto da contratação diferentemente das especificações técnicas e de desempenho e, quando for o caso, das condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas. B. Parcelamento do objeto, visando ampliar a participação de licitantes, sem perda de economia de escala, vedado o fracionamento de despesa em decorrência de contratações direta pelo valor. C. Padronização dos instrumentos convocatórios e das minutas de contratos, previamente aprovados pela área jurídica da CAESB. D. Busca da maior vantagem competitiva para a CAESB, considerando custos e benefícios, diretos e indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao descarte de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores de igual relevância. É a adoção do rito procedimental da modalidade de licitação denominada pregão, ressalvada a adoção motivada de outra modalidade, para a aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. Resposta: a padronização do objeto da contratação diferentemente das especificações técnicas e de desempenho e, quando for o caso, das condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas. Regulamento de Licitações e Contratações da CAESB, RIUC.
Artigo 4º. Os procedimentos licitatórios, de contratação e demais ajustes da CAESB devem observar as seguintes diretrizes. Inciso 1º. Padronização do objeto da contratação relativamente às especificações técnicas e de desempenho e, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas. 8. Os procedimentos licitatórios, de contratação e demais ajustes da CAESB devem observar as seguintes diretrizes, exceto a observância da localização da parte interessada. B. Observância da política de integridade nas transações com partes interessadas. C. Condições de aquisição e de pagamento compatíveis com as do setor privado, inclusive mediante pagamento de remuneração variável conforme desempenho. D. Observância do Código de Conduta e Integridade e do Programa de Integridade da CAESB. E. Observância das notas técnicas emitidas pela área jurídica da companhia. Resposta. A observância da localização da parte interessada. Esta diretriz não é mencionada como parte dos requisitos para os procedimentos licitatórios e contratuais da CAESB, ao contrário das outras alternativas que envolvem princípios de integridade, conduta e conformidade com normas internas. 9. As licitações e os contratos devem respeitar, especialmente, as normas relativas a, exceto, a política ambiental da CAESB. B. Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas. C. Mitigação dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental. D. Utilização de produtos, equipamentos e serviços que, indiscriminadamente, reduzam o consumo de energia e de recursos naturais. É a avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanística. Resposta. D. Utilização de produtos, equipamentos e serviços que, indiscriminadamente, reduzam o consumo de energia e de recursos naturais. Regulamento de Licitações e Contratações da CAESB, RIUC. Artigo 4º. Parágrafo 1º. As licitações e os contratos disciplinados por este regulamento devem respeitar, especialmente, as normas relativas a: Inciso 4º. Utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e de recursos naturais. 10. Marque a alternativa incorreta. As licitações e os contratos devem respeitar, especialmente, as normas relativas à proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados pela CAESB. B. As licitações e os contratos devem respeitar, especialmente, as normas relativas à acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. C. A contratação da qual decorre impacto negativo sobre bens do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial tombados dependerá de autorização da esfera de governo encarregada da proteção do respectivo patrimônio, devendo o impacto ser compensado por meio de medidas determinadas pelo dirigente máximo da CAESB. D. Aplicam-se às licitações e contratos regidos por este regulamento os artigos 337-E a 337-P do Código Civil. É para as licitações e contratos do serviço de publicidade, deverá ser observada a Lei 12.232 de 2010 e alterações, no que se refere às especificidades próprias da contratação desse tipo de serviço, bem como o Decreto Distrital nº 36.451 de 2015, no que couber. Resposta. D. Aplicam-se às licitações e contratos regidos por este regulamento os artigos 337-E a 337-P do Código Civil. Regulamento de Licitações e Contratações da CAESB, RIUC. Artigo 1º. Parágrafo único. Aplicam-se às licitações e contratos regidos por este regulamento os artigos 337-E a 337-P do Código Penal. 11. Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais, exceto a universalização do acesso e efetiva prestação do serviço. B. Integralidade,
compreendida como o conjunto de atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento que propicia à população o acesso a eles em conformidade com suas necessidades e maximiza a eficácia das ações e dos resultados. C. Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública, à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente. D. Disponibilidade, nas áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, tratamento, limpeza e fiscalização preventiva das redes, adequados à saúde pública, à proteção do meio ambiente e à segurança da vida e do patrimônio público e privado. É a adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e estaduais. Resposta: é a adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e estaduais. Lei nº 11.445 de 2007. Artigo 2º, inciso 5º, adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais. 12. Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais: a articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde, de recursos hídricos e outras de interesse social relevante, destinadas à melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante. B. Eficiência e sustentabilidade socioeconômica. C. Estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento e à utilização de tecnologias apropriadas, consideradas a capacidade de pagamento dos usuários, a adoção de soluções graduais e progressivas e a melhoria da qualidade com ganhos de eficiência e redução dos custos para a companhia. D. Transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios informais. E. Controle individual. Resposta: a articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde, de recursos hídricos e outras de interesse social relevante, destinadas à melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante. Lei nº 11.445 de 2007. Artigo 2º. Inciso 7º. Eficiência e sustentabilidade econômica. Inciso 8º. Estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento e à utilização de tecnologias apropriadas, consideradas a capacidade de pagamento dos usuários, a adoção de soluções graduais e progressivas e a melhoria da qualidade com ganhos de eficiência e redução dos custos para os usuários. Inciso 9º. Transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados. Inciso 10. Controle social. 13. Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais, exceto a segurança, qualidade, regularidade e continuidade. B. Integração das infraestruturas e dos serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos. C. Redução e controle das perdas de água, excluído na distribuição de água tratada, estímulo à racionalização de seu consumo pelos usuários e fomento à eficiência energética, ao reuso de efluentes sanitários e ao aproveitamento de águas de chuva. D. Prestação regionalizada dos serviços, com vistas à geração de ganhos de escala e à garantia da universalização e da viabilidade técnica e econômico-financeira dos serviços. É seleção competitiva do prestador dos serviços, e prestação concomitante dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Resposta: C. Redução e controle das perdas de água, excluído na distribuição de água tratada, estímulo à racionalização de seu consumo pelos usuários e fomento à eficiência energética, ao reuso de efluentes sanitários e ao aproveitamento de águas de chuva. Lei nº 11.445 de 2007. Artigo 2º, inciso 13, redução e controle das perdas de água, inclusive na distribuição de água tratada, estímulo à racionalização de seu consumo pelos usuários e fomento à eficiência energética, ao reuso de efluentes sanitários e ao aproveitamento de águas de chuva.
14. Considera-se o saneamento básico como conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e seus instrumentos de medição. B. Esgotamento sanitário, constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até sua destinação final para a produção de água de reuso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente. C. Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, constituídos pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana. D. Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes. É manipulação do subsolo, constituído da escavação e instalação de redes subterrâneas para abastecimento de água, esgoto e drenagem, com o uso de tecnologia para não se perder a água que filtra na terra e é usada como abastecimento de áreas rurais. Resposta: é manipulação do subsolo, constituído da escavação e instalação de redes subterrâneas para abastecimento de água, esgoto e drenagem, com o uso de tecnologia para não se perder a água que filtra na terra e é usada como abastecimento de áreas rurais. Essa alternativa não se encontra na lei. 15. Marque a alternativa incorreta. A gestão associada, associação voluntária entre entes federativos, por meio de consórcio público ou convênio de cooperação. B. Universalização, ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico, incluídos o tratamento e a disposição final adequados dos esgotos sanitários. C. Controle social, conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e participação nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados com os serviços públicos de saneamento básico. D. Prestação regionalizada, modalidade de prestação integrada de um ou mais componentes dos serviços públicos de saneamento básico em determinada região cujo território abranja mais de um município, podendo ser estruturada em região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião. É prestação regionalizada, modalidade de prestação integrada de um ou mais componentes dos serviços públicos de saneamento básico em determinada região cujo território abranja mais de um município, podendo ser estruturada a unidade regional de saneamento básico que é o agrupamento de municípios não necessariamente limítrofes, estabelecido pela União e formalmente criado por meio de gestão associada voluntária dos titulares. Resposta: e prestação regionalizada, modalidade de prestação integrada de um ou mais componentes dos serviços públicos de saneamento básico em determinada região cujo território abranja mais de um município, podendo ser estruturada a unidade regional de saneamento básico que é o agrupamento de municípios não necessariamente limítrofes, estabelecido pela União e formalmente criado por meio de gestão associada voluntária dos titulares. Lei nº 11.445 de 2007. Artigo 3º, inciso 6º, B. Unidade Regional de Saneamento Básico, unidade instituída pelos Estados mediante lei ordinária, constituída pelo agrupamento de municípios não necessariamente limítrofes, para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública, ou para dar viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos. Alínea C. Bloco de referência, agrupamento de municípios não necessariamente limítrofes, estabelecido pela União nos termos do parágrafo 3º do artigo 52 desta lei e formalmente criado por meio de gestão associada voluntária dos titulares.